rapaziada, eu sou o Charles Lima, trazendo mais um vídeo aí no canal para vocês aí falando sobre software de programação, software de operação, parâmetros aí. Hoje a gente vai estar vendo aqui, mais uma vez aqui o nosso queridinho das Laser Turbo aqui, o Tubest Pro, certo? Então a gente vai estar vendo hoje como se faz uma boca de lobo, certo? Então esse vídeo aqui vai ser mais explicativo aí para vocês, como fazer essa peça corretamente. Então, para quem não conhece, boca de lobo é um tipo de encaixe de peças, né? Na maior parte das vezes circulares, para fechar para uma soldagem, por exemplo, e fica o encaixe perfeito, certo? Economia de material, né? A própria peça, né, tem menos perda de material ao ser soldada, então vai ter mais material grudado na peça para fazer a solda, certo? Menos espaço. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer essa boca de lobo, certo? Então aqui, para quem tem o software traduzido, né? Para quem não sabe como é que faz para colocar em português, é muito simples, então tem um vídeo no meu canal explicando. Então a gente vai vir aqui em desenhar peças, certo? Ou se tiver em inglês, draw a part. Aí a gente vai criar um perfil, certo? Então a gente vai vir aqui onde está escrito supervisor ou tubo principal, dependendo do software aí. E vamos vir aqui e vamos criar um perfil circular, certo? Aqui na nossa lateral esquerda aqui a gente vai colocar as medidas do nosso perfil, certo? Então digamos que a gente tenha um perfil circular com 28 milímetros de diâmetro, certo? Com diâmetro não, desculpa, de raio, que seria 56 milímetros de diâmetro, com uma espessura de 1,5 de parede e 200 milímetros de tamanho, certo? Então configurei aqui como está meu tubo, minha barra física lá, e dei um aplica-se aqui, certo? Então aqui eu já tenho o meu perfil. Agora, para mim fazer a primeira peça do encaixe, eu preciso vir aqui onde está escrito ramal, certo? Aqui é onde eu vou escolher qual tipo de perfil eu vou querer para fazer o recorte, fazer um detalhamento, fazer toda esse trabalho em cima desse tubo, certo? E vou escolher aqui tubo circular, certo? Então aqui quando eu selecionar tubo circular, ele vai criar um círculo, certo? Então esse círculo aqui, ele pode ser que ele tenha uma medida menor, pode ser que ele tenha uma medida maior, digamos que a gente queira fazer um furo no tubo, certo? Então aqui a gente teria aqui, por exemplo, digamos que ele nos 50 milímetros aqui do tubo, né? Então um corte passante e com uma medida de 5 milímetros, certo? Então a gente teria uma furação, certo? Então aqui eu tenho uma furação passante, certo? Aqui na minha lateral, aqui eu tenho toda a parte para mim fazer esse tipo de configuração aqui para corte. Se eu não quiser que seja passante, eu posso deselecionar aqui, colocar uma medida aqui, para ser um furo só em uma face, certo? Então aqui a gente vai deixar esse através de habilitado, porque a gente quer que esse furo seja passante, certo? Então para fazer a primeira peça de encaixe, né, a primeira peça, digamos a peça macho de encaixe da boca de lobo, a gente precisa de duas coisas principais, né? Três coisas na verdade. Então a gente precisa do furo circular, certo? Para essa primeira parte. Segunda parte, a gente precisa que esse furo circular tenha a mesma medida do tubo principal. Então se é 28 aqui também vai ser 28, correto? E que a distância em Y dele seja zero, certo? Então aqui a gente vai ter um recorte de um tubo, né? A gente tem aqui a alma aqui do corte aqui, ó, que vai cortar o raio exatamente a metade do tubo aqui para fazer o encaixe na outra metade do tubo que a gente vai programar posteriormente. Então, coloquei aqui tudo selecionado, né? Tá na posição 0Y, muito importante isso. O raio é o mesmo do raio do tubo, dou um aplica-se, certo? Então aqui eu já tenho a primeira parte da minha boca de lobo, certo? Então essa peça aqui já vai encaixar perfeitamente com a segunda peça, que é a que a gente vai fazer. Então depois eu coloco aqui, ó, modificar do retângulo ou ok, né? E aqui a gente já vai ter a nossa primeira parte da boca de lobo. Então temos aqui a nossa peça, certo? Tudo certinho. Agora a gente vai para a segunda parte. Então a segunda parte, vamos vir aqui no mais, certo? Então quando a gente quiser adicionar mais peça aqui, vamos clicar no mais. E vamos lá em desenhar peças, ou draw a part.
Então a gente veio aqui, vamos desenhar agora uma peça de encaixe, bom, digamos que ela seja maior, vamos dizer que ela seja de 600, ou que ela seja de 1200. Isso vai ser, digamos que uma escada, um corrimão, certo? Então beleza, então eu tenho aqui, meu perfil é um raio de 28, parede de 1,5, 1200 de comprimento, certo? Então agora, para mim criar esse tipo de corte aqui, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que criar um recorte com canal V de ângulo agudo, certo? Então vou selecionar essa parte, né? Aqui na parte de baixo, primeiro a gente vai ter que ter esse ângulo em 45 graus, né? Como a gente fez a nossa peça, nossa boca de lobo para encaixar em 45 graus, esse ângulo também precisa ser 45 graus. Para esse encaixe ficar correto, tem duas coisas aqui legais de ressaltar para vocês. Primeiro, eu posso configurar para ela fazer vários cortes desses em sequência. Se for uma peça, um corrimão, for uma escada, for um tipo de peça assim, eu já posso deixar todos os cortes na mesma, com espaçamento entre um e outro, né, com espaçamento da parte frontal para frente. Então vai de saber como aplicar isso no programa. Então a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o que? Que a gente precisa que esse corte aqui vá até o raio do tubo. Então, o que ele tem que descer aqui é 28 milímetros, certo? Então aqui eu tenho distância Z até a borda. Então se eu colocar 0 aqui, ó, ela vai lá no 0, ela vai lá embaixo e cola no tubo. Então essa distância Z que eu tenho aqui tem que ser 28 milímetros, que é a metade do nosso diâmetro, certo? Que é o nosso raio. Beleza? Então aqui a gente tem o nosso corte aqui, digamos, eu coloquei 2 cortes. Aqui a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 10 cortes, certo? Então aqui não caberia, ficaria 7. Então, 7 cortes aqui, com espaçamento de 150 entre cada um, né? Minha distância Z aqui do começo, se eu quisesse diminuir aqui, vamos botar 120, ele viria mais para cá. Dom, aplica-se, certo? Então agora eu tenho a segunda peça da boca de lobo, certo? Então a gente pode largar lá no programa. Então essa peça aqui é a peça fêmea de encaixe dessa daqui. Então essa peça agora aqui, a que a gente está vendo em 3D, vai encaixar perfeitamente nesse perfil aqui. Então é dessa forma que vocês fazem a nossa famosa boca de lobo. Então por hoje é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí. Se curtiu, já não esquece de deixar um joinha aí, ativa o sininho aí para receber mais vídeos como esse. E valeu, rapaziada, tamo junto, espero ter ajudado vocês aí, e é nóis!